Certo, pessoal? Então, começando aqui, recomeçando nossas correções dos exercícios do livro Para Todo X, uma introdução à lógica formal, hoje eu vou falar dos capítulos 4 e 5, tá? Mas antes de eu falar desses capítulos, eu queria só fazer, não é bem uma correção, porque o que eu disse não estava errado, mas eu queria falar uma versão mais geral, né, sobre o exercício, acho que do capítulo 1. Bem, aqui, né? Então, no número 6 do exercício do capítulo 2, né, no número 6, tinha perguntando o seguinte: um argumento inválido pode se tornar válido devido à adição de uma premissa extra? Né? Quando eu corrigi, eu dei o exemplo, né, de quando você adiciona uma premissa inconsistente com as outras premissas, né, de modo que, né, todo argumento com premissas inconsistentes é válido, e esse argumento aqui seria válido. Né? Mas, assim, esse não é o caso geral, tá? Você tem outros casos mais simples, né? Se eu tenho aqui a premissa Sócrates é homem e a conclusão Sócrates é mortal, esse argumento aqui é inválido, né? Eu consigo imaginar uma situação em que Sócrates é homem e Sócrates não é mortal, a saber, uma situação em que existem homens imortais. Né? E esse argumento inválido, ele se torna válido se eu adicionar a premissa: todo homem é mortal. Né? Então agora esse argumento aqui é válido, e o que tinha antes, sem a segunda premissa, ele era inválido. Né? Então o que eu falei do caso de você adicionar uma premissa inconsistente é outra resposta para essa questão, mas não é o caso geral. Né? Então você tem argumentos inválidos que se tornam válidos adicionando premissas que não são inconsistentes com as outras. Tá? Então, chegando aqui a nosso exercício de hoje, né? Parte 2, lógica proposicional. Né? É aqui onde o livro começa a tratar mais de noções de lógica mais propriamente dita. Né? Então, capítulo 4, primeiros passos para a simbolização. Então, aqui ele explica a noção de validade e virtude da forma. Eu já estava distinguindo, né, entre validade e virtude da forma e validade e virtude de conceitos, etc., na correção dos outros exercícios. Validades por razões especiais, né, que seria o que eu estava chamando de validade analítica, validade, etc. Validade que depende dos conceitos, sentenças atômicas e tal. Esse capítulo aqui, eu vou fazer o exercício bem rápido, né, até porque não tem exercício. Em compensação, o capítulo 5 tem um exercício bastante grande. Né? Então, o capítulo 5 chama conectivos aqui, né, negação, depois conjunção, depois a disjunção, se eu não me engano, a disjunção, depois o condicional e, por fim, o bicondicional. Né? E aqui tem essa partezinha aqui no final e tal, e chegamos no nosso exercício. Tá, então vamos lá. Usando a chave a seguir, né, ou seja, a chave de interpretação, né, ou seja, as constantes a seguir com o significado que está sendo dito a seguir, simbolize cada uma das 6 sentenças abaixo, né, na linguagem do cálculo proposicional, na linguagem do cálculo proposicional, não de primeira ordem. Então, a nossa constante H, ela está no lugar da proposição essas criaturas são homens de terno. A letra C está no lugar da proposição essas criaturas são chimpanzés. E a letra G está no lugar da proposição essas criaturas são gorilas. Né? Então, como é que fica, já que a gente tem essas são nossas sentenças atômicas, como é que fica essas criaturas não são homens de ferro? Né? Então, perceba que aqui A1, a única diferença entre A1 e a proposição H é o não, né? A proposição H diz essas criaturas são homens de terno e A1 diz essas criaturas não são homens de terno. Ou seja, A1 ela é simplesmente a negação da H. Né? Como o símbolo da negação é esse, a gente vai escrever simplesmente não H. A1 é a negação da H. 2.
essas criaturas são homens de terno ou não. Foi Caetano e Gil que escreveu essa daqui. Essas criaturas são homens de terno ou não? Está dizendo o seguinte: ou essas criaturas são homens de terno, ou elas não são. Né? Como essas criaturas são homens de terno, novamente, é a letra H, então como é que fica isso aqui? Ou H, né? O símbolo do ou, esse Vzinho aqui, ou H, ou não H. Essas criaturas são homens de terno ou não. Né? Então, fica assim. 3. Essas criaturas são gorilas ou chimpanzés. Quando a gente fala assim, essas criaturas são gorilas ou chimpanzés, a gente está falando de maneira mais sintetizada o seguinte: essas criaturas são gorilas ou essas criaturas são chimpanzés. Né? Então, essas criaturas são gorilas é G e essas criaturas são chimpanzés é o H ou é o C. Então, essas criaturas são gorilas, né, G, ou elas são chimpanzés, ou essas criaturas são chimpanzés, G ou C. 4. Essas criaturas não são gorilas e nem chimpanzés. Né? Então, perceba. Aqui tem um não, tá? Então, aqui, isso aqui uma dica de que temos uma negação aqui, mas aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Então a gente tem aqui, ó, a gente tem vou escrever aqui em cima só para a gente pensar. A gente tem essas duas sentenças, né? G, essas criaturas são gorilas e essas criaturas são chimpanzés. A gente tem agora tem que pensar o seguinte: o que está negando? Está negando. Aqui a gente tem 4 possibilidades, né? A gente tem essa possibilidade aqui, não é o caso de G e C. A gente tem essa possibilidade aqui, não é o caso de G ou C. Né? A gente tem essa possibilidade aqui, que é não G ou não C. E a gente tem essa possibilidade aqui, que é não G e não C. A gente tem que pensar aqui em o que a gente está negando, entendeu? Nesse primeiro caso aqui, a gente está negando, a gente está dizendo o seguinte: não é o caso delas serem ambos gorilas e chimpanzés. Né? Mas no 4, parece que está dizendo algo mais forte. Perceba, o 4 não está dizendo que não é o caso daquelas criaturas serem ambas as coisas, gorila e chimpanzé, porque isso é até óbvio, né? Algo não pode ser gorila e chimpanzé ao mesmo tempo. Então, o que ela está dizendo é o seguinte: essas criaturas não são gorilas e essas criaturas não são chimpanzés. Então, isso daqui é diferente disso, tá? Por motivos que a gente vai ver depois, né? Isso daqui é equivalente a isso, tá? E esse de cima, os de cima são equivalentes, os de baixo são equivalentes. Né? Então, qualquer uma dessas duas respostas de baixo estaria correta, tá? Porque elas são logicamente equivalentes. Porém, né, mais natural é que essa sentença esteja dizendo o seguinte: não é o caso dessas criaturas serem gorilas e não é o caso dessas criaturas serem chimpanzés, tá? Talvez tenha ficado um pouquinho confuso ainda, né? Mas depois, quando a gente pegar a tabela de verdade, a gente vai estudar as transformações de De Morgan, a gente vai ver isso daí, tá? Se essas criaturas são chimpanzés, né? Então perceba, aqui a gente tem um se, então. Se então. Então é a seta, né? Então a gente vai ter uma seta aqui, tá? A gente já sabe que a gente tem um se então. Agora a gente tem que saber qual é o antecedente do condicional e qual é o consequente do condicional. O antecedente é o que vem antes da seta, o consequente é o que vem depois da seta. Se essas criaturas são chimpanzés, né? Então o antecedente é essas criaturas são chimpanzés. Então, né? Agora o que vem depois do então é o consequente. Então não são gorilas e nem homem de terno. Então agora, olha só. O consequente é parecido com o 4, né? Não são gorilas e não são homens de terno. Agora perceba, se eu escrever isso daqui, como está aí, está errado. Mas isso aqui a gente vai ver depois quando a gente ver a gramática, isso aqui não é gramatical. Porque o consequente de um condicional é uma proposição só.
E aqui o consequente a gente fica sem saber se o consequente é o não G, se o consequente é o não H, ou se é isso aqui, ou se é esse daqui tudo. Então, o correto aqui é a gente botar em parênteses. Tá? Então, o antecedente é essa proposição C, que é essas criaturas são chimpanzés, e o consequente é, então, elas não são gorilas e elas não são homens de terra. Então, lendo aqui nossa formalização. Se essas criaturas são chimpanzés, então não é o caso delas serem gorilas e não é o caso delas serem homens de terra. Tá? 6. A menos que essas criaturas sejam homens de terra, elas não são chimpanzés ou gorilas. Né? Essa daqui, ela é um pouco mais complicada, né? Fazendo o seguinte, a única possibilidade delas não serem chimpanzés ou gorilas é ela ser homem de terra, né? Então, está dizendo o seguinte, a única possibilidade, tem 3 possibilidades, né? Ele pode ser chimpanzé, pode ser gorila e pode ser homem de terra. Está dizendo o seguinte, ao menos que, se não for o caso delas serem homens de terra, então elas são chimpanzés ou gorilas. Então, está dizendo o seguinte, se elas não são homens de terno, então, parênteses, elas são chimpanzés ou gorilas. Certo? Perceba qual é o raciocínio aqui. Né? Tem 3 possibilidades. Elas podem ser homens de terno, podem ser chimpanzés e podem ser gorilas. Se elas não são homens de terno, elas são chimpanzés ou gorilas. Agora, se elas forem homens de terno, aí eu não sei. Certo? Então, vamos para B, né? Agora a gente tem uma chave nova de interpretação, né? Então a gente tem A, quer dizer, o senhor Abel foi assassinado. B, quer dizer, foi a babá, né? No caso, foi a babá que assassinou o senhor Abel. C, quer dizer que foi o cozinheiro. D, quer dizer que a duquesa está mentindo. E, quer dizer que a senhora Elsa foi assassinada. E A, quer dizer que a arma do crime foi uma frigideira. Né? Então, vamos ter em mente aqui essa simbolização. 1. O senhor Abel ou a senhora Elsa foram assassinados. Né? Então, o senhor Abel está dizendo o seguinte, ou o senhor Abel foi assassinado, ou a senhora Elsa foi assassinada. O senhor Abel foi assassinado é A. Né? A senhora Elsa foi assassinada é E. Então, está dizendo o seguinte, ou o senhor Abel foi assassinado, A, ou a senhora Elsa foi assassinada. 2. Se o senhor Abel foi assassinado, então a gente tem sim, então, né? A gente tem um condicional. Vai botar aqui já o condicional, né? O condicional. Qual é o antecedente do condicional? Se o quê? Se o senhor Abel foi assassinado. Se A, então foi o cozinheiro. Então C. É bem simples esse. Vamos lá. Se a senhora Elsa foi... Eu estou subindo aqui um pouco, eu quero ver o... Mas eu vou subindo e descendo. Se a senhora Elsa foi assassinada, então não foi o cozinheiro. A senhora Elsa foi assassinada, eu então... Se a senhora Elsa foi assassinada, né? Aqui é um sim, então, também, né? Se, então... Só que aqui está dizendo, em vez de dizer que foi o cozinheiro, está dizendo que não foi o cozinheiro, né? Então, é a negação de ser. Certo? Foi a babá que matou, ou a duquesa está mentindo. Né? Então, isso aqui é uma adjunção. Então, ou foi a babá, ou a duquesa está mentindo. Então, é B ou D. Ou foi a babá, ou a duquesa está mentindo. 5. Foi o cozinheiro apenas se a duquesa estiver mentindo. Né? Então, se foi o cozinheiro, então a duquesa está mentindo.
Está dizendo o seguinte, que o fato de ter sido cozinheiro que o matou é condição suficiente para a gente saber que a duquesa está mentindo. Né? Então, foi o cozinheiro se, apenas se a duquesa está mentindo. D. Ou seja, se a duquesa não está mentindo, não foi o cozinheiro. Às vezes, como eu falei na aula, às vezes ajuda você tentar fazer a contraposição, né, do condicional. A contraposição é você mudar a ordem do antecedente e do consequente, negando os dois. Né? Então, um condicional ele é sempre equivalente à sua contraposição. Então, se eu falo, se foi o cozinheiro, então a duquesa está mentindo, isso é equivalente a dizer que se a duquesa não está mentindo, não foi o cozinheiro. Né? E isso parece dizer a mesma coisa que a sentença 5. Né? Foi o cozinheiro apenas se a duquesa está mentindo. Se a arma do crime for uma frigideira, né? Então aqui de novo é um sim, então. Se a arma do crime for uma frigideira, que a letra é F, né? Se a arma do crime for uma frigideira, então o culpado foi o cozinheiro. Né? Se a arma do crime não foi a frigideira, então, de novo, isso aqui é um condicional. O antecedente é a negação de F. Né? A arma do crime não foi a frigideira. Se a arma do crime não foi a frigideira, aí perceba, aqui realmente é a negação de F, não é a negação da sentença toda, você está negando só o antecedente. Então, o culpado, agora aqui você tem que ter parênteses, tá vendo? Porque, então, o culpado foi o cozinheiro ou foi a babá. Certo? Então, não F implica C ou B. Né? Então, o consequente aqui é a disjunção. Né? Só como o consequente é uma sentença só, você tem que colocar o parêntese para a gente entender que o consequente é a disjunção toda e não apenas o C. Entendeu? O senhor Abel foi assassinado se e somente se, né? Então aqui a gente tem um bicondicional. Se e somente se. Né? Qual é a primeira parte do bicondicional? Né? O bicondicional a gente não fala antecedente e consequente, porque na verdade os dois lados são antecedentes e consequentes. Né? Mas posso falar a primeira parte e a segunda parte. No primeiro lado do bicondicional, o segundo lado. O primeiro lado é o senhor Abel foi assassinado, que é a letra A. Então, o senhor Abel foi assassinado se, somente se. Só que aqui é se, somente se o quê? A senhora Elza não foi assassinada. Tem a negação de E. A, se, somente se. Negação de E. Tá? 9. A duquesa está mentindo, a menos que a vítima do assassinato tenha sido a senhora Elza. Né? Essas sentenças com a menos são complicadas. Né? Então, quando eu falo o seguinte, a duquesa está mentindo, a menos que a vítima do assassinato tenha sido a senhora Elza, eu estou dizendo o seguinte, olha, se a vítima do assassinato não foi... Porque eu estou dizendo assim, a única possibilidade da duquesa não estar mentindo é a Elza ter sido assassinada. Então, é a mesma coisa dizer que se a Elza não foi assassinada, então a duquesa está mentindo. Essa sentença com a menos, né? Provavelmente tem mais de uma boa formalização para elas, tá? A questão aqui é se vai ser equivalente a essa sentença aqui, que eu acho que essa sentença está certa. Né? Então, qualquer outra formalização dessa afirmação tem que ser equivalente a essa. Pode ser, por exemplo, a contrapositiva. Depois a gente vai ver que existem equivalências do condicional com conjunções, com disjunções, né? Meio complicado da gente adiantar esse assunto agora, tá? 10. Se o senhor Abel foi assassinado, então ele foi morto com a frigideira, né? Então, 10 se A, então F, né? Se o senhor Abel foi assassinado, o crime foi cometido com a frigideira, ou seja, ele foi morto com a frigideira. Uma vez que foi o cozinheiro, não foi a babá.
Ou seja, se foi o cozinheiro, não foi a babá. Então é se C, então não B. É exatamente. Então aqui fica se C, então não B. 12, né? É claro que a Duquesa está mentindo. Aqui esse é claro que a Duquesa está mentindo. Para as armas que a gente tem na lógica proposicional, esse é claro aqui, ele não entra na forma lógica, tá? É apenas uma ênfase. Né? Então, é claro que a Duquesa está mentindo, eu estou dizendo simplesmente que a Duquesa está mentindo, que eu creio que é D, né? Depois vocês olham lá. Então, isso termina a questão C. A D, né? Vamos para C. Estou indo um pouco rápido, porque são muitas questões, tá? Usando a chave a seguir, simbolize cada uma das 12 sentenças abaixo na LPC, na linguagem do cálculo proposicional. Então, E1 é a linha eletricista, E2 é Helena eletricista, B1 é a linha bombeira, B2 é Helena bombeira. Né? Lembra que quando eu falei para vocês, né? A gente pode usar consoantes, letras, na verdade, vogais e consoantes, e a gente, para poder ter infinitas constantes, né? Possíveis constantes, pelo menos, a gente pode usar subscritos, né? Então, aqui eles estão usando subscrito. Na verdade, o que ele está fazendo aqui? Está fazendo uma coisa... Está meio que emulando o cálculo de predicados. Ele está meio que usando o 1 para falar de Aline e o 2 para falar de Helena, né? Então, e o para falar de eletricista. Aí aqui está dizendo, quem é eletricista? Aline. Aline é eletricista. Helena é eletricista. Aline é bombeira. Helena é bombeira. Aline está satisfeita. Helena está satisfeita, tá? Então, a gente vai ver que no cálculo de predicados é mais ou menos isso que se faz, né? Só que em vez desse número, usaria uma letra minúscula. Então, Aline e Helena são eletricistas. Essa primeira sentença está afirmando que ambas são eletricistas, tanto Aline quanto Helena. Né? Então, é Aline eletricista e Helena é eletricista. Né? Se a Aline é bombeira, então ela está satisfeita com sua carreira. Beleza, então como é que a Aline é bombeira? Se, né, aqui é um se então, né, então a gente tem um condicional. Qual é o antecedente? O antecedente é a linha bombeira. Então é B1. A linha bombeira. Se a linha é bombeira, então a linha está satisfeita, né? Aqui esse ela, né? Ela está se referindo à linha, né? Então se a linha é bombeira, a linha está satisfeita. Mas cuidado para você não colocar. Se a linha é bombeira, Helena está satisfeita, né? Eu não estou falando de Helena, estou falando de Aline. A linha é bombeira, a menos que seja eletricista. Né? Então, pegando o mesmo estilo que eu estava usando nas outras sentenças, né? Eu vou dizer o seguinte, olha, se a Aline não é eletricista, então a Aline é bombeira. Certo? Eu estou escolhendo simbolizar todas as sentenças assim. Né? Depois a gente pode até discutir. Vou até perguntar para o Diego como é que é a simbolização preferida dele para essas sentenças. Né? A gente pode até discutir na aula se essa é a melhor maneira. Talvez vocês tenham uma ideia melhor do que a minha. Né? Helena é uma eletricista insatisfeita. Quando eu estou falando que Helena é uma eletricista insatisfeita, estou dizendo o seguinte, estou dizendo duas coisas. Estou dizendo que Helena é eletricista e Helena está insatisfeita. Então aqui é uma conjunção. Estou dizendo o seguinte, Helena é uma eletricista e Helena é insatisfeita. Ou seja, negação. E Helena não está satisfeita. Né? Helena é uma eletricista e Helena não está satisfeita. Nem Aline e nem Helena são eletricistas. Né? Então, terceiro, sempre que tivesse nem, né, como a gente já teve lá em cima, isso aí é uma conjunção com ambos os conjuntos negados. Né? Então, quando eu falo nem Helena, nem Aline nem Helena são eletricistas, é o seguinte, Aline não é eletricista e Helena não é eletricista. Tá? Então, é uma negação de cada conjunto. Estou falando que nem o primeiro é o caso, nem o segundo é o caso. Eu não estou negando a conjunção. Eu não estou negando assim. Seria diferente se eu falasse assim, não é o caso de ambas, Aline
e Helena seria eletricista. Aí seria a negação da conjunção, né? Seria a negação, parêntese, conjunção. Aqui, como é o nem, eu estou falando que nem é o caso de E1 e nem é o caso de E2. Ou seja, ambos são falsos. 6. Tanto Aline quanto Helena são eletricistas, né? Mas nenhuma delas está satisfeita com isso. Nenhuma delas está satisfeita com isso. O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo o seguinte: Aline é eletricista, Helena é eletricista, Aline não está satisfeita e Helena não está satisfeita. Então, isso aqui é uma grande conjunção com quatro conjuntos, né? Só que como a gente combinou, as conjunções só tem dois conjuntos, né? Então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode fazer uma conjunção de, né? Assim, ó. Tem outras maneiras que eu poderia distribuir o parênteses aqui, não seria errado. Então, na verdade, qualquer distribuição de parênteses aqui seria correta, desde que dentro de cada parênteses só tenha no máximo duas proposições. Né? Na verdade, desde que todas as conjunções sejam binárias. Né? Então, aqui pode ser o seguinte: Aline é eletricista e Helena é eletricista mas nenhuma das duas está satisfeita. Ou seja, nem a Aline está satisfeita e nem vou dar uma apagadinha aqui, e nem Helena ficou satisfeita. Então essa aqui é a minha sentença. Certo? É a conjunção em que cada conjunto é uma conjunção também. Helena está satisfeita apenas se ela for bombeira. Então falando o seguinte: olha, Helena só está satisfeita se ela for bombeira. Ou seja, se Helena está satisfeita, então ela é bombeira. Né? Ou seja, sempre que ela está satisfeita, ela é bombeira. Isso quer dizer a mesma coisa que ela está satisfeita apenas se ela for bombeira. 8. Se a Aline não é eletricista, então Helena também não é. Mas se a primeira for, a outra também é. Né? Aqui, olha só. Aqui, estrito senso, eu vou colocar aqui em cima primeiro, tá? Estrito senso, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha. Se não é o caso de eletricista Aline, então não é o caso de eletricista Helena. Né? E se é o caso de eletricista Aline, então é o caso de eletricista Helena. Né? Por exemplo, se a Aline não é eletricista, Helena também não é. E se a Aline é eletricista, Helena também é. Né? Agora, se eu pegar essa primeira parte da conjunção, essa parte aqui, ó, e eu fizer a contraposição e eliminar a dupla negação, eu vou ter, se é 1, então é 2, se é 2, então é 1. Então, outra maneira de eu escrever isso aqui é simplesmente assim, ó. Helena, Aline é eletricista, se somente se Helena é eletricista. Ou seja, o valor de verdade dessas duas sentenças sempre é igual. Ou ambas são eletricistas, que é nesse primeiro caso aqui, ou ambas não são, ou que no segundo caso ambas são, ou ambas não são. Uma é se somente se a outra for. Então, essa aqui é a maneira mais simples de você fazer isso daqui. 9. Aline está satisfeita com sua carreira, se e somente se Helena não está satisfeita com a dela. Né? Então, vou ver que a Aline ela é invejosa, né? Ela só está satisfeita se a Helena estiver triste. Se a Helena tiver... Então, a Aline está satisfeita se e somente se Helena não está satisfeita. Não é isso? A Aline está satisfeita com sua carreira se e somente se Helena não está satisfeita com a carreira dela. Se Helena é eletricista e bombeira, né? Então aqui eu tenho, de novo, eu tenho um condicional, tá? Só que o antecedente do condicional, perceba, é uma conjunção. Se Helena é eletricista e Helena é bombeira, então ela deve estar satisfeita, então Helena está satisfeita. Não é possível que Helena seja ambos eletricista e bombeira. Então, eu estou dizendo o seguinte, não é o caso
dela ser ambas. Talvez ela seja eletricista, talvez ela seja bombeira. Mas não é o caso dela ser ambas. Helena, né? Eletricista e Helena. Opa, que é um bombeira, né? E Helena bombeira. Né? Então não é o caso dela ser ambos. Né? Então aqui é a negação da conjunção. Pô, horrível esse filme escrito, né? Deixa eu apagar aqui. Não é o caso de Helena ser eletricista e Helena ser bombeira. Ou seja, ela. Aqui eu não estou dizendo que ela não é nem eletricista nem bombeira. Estou dizendo assim, ela não é ambos. Então é a negação de uma conjunção. Se eu falasse Helena não é nem eletricista nem bombeira, aí seria cada um dos conjuntos negado. Helena e Aline são ambas bombeiras, se somente se nenhuma delas é eletricista. Então aqui tem um se somente se, né? O antecedente é uma conjunção, né? Está dizendo o seguinte: Aline e Helena são ambas bombeiras. Aqui, na verdade, deveria ser até o contrário, né? B2 e B1, mas dá no mesmo, porque a conjunção, a ordem não vai mudar. Aline e Helena são ambas bombeiras, se somente se nenhuma das duas é eletricista. Perceba que também o que está depois ele está entre parênteses, tá? Então, se somente se nenhuma das duas. Eu não estou dizendo que não é o caso de ambas serem, estou dizendo que nenhuma é. Então aqui é não é um e não é dois. Tá? Feito isso, a gente findou aqui o exercício C, né? Eu vou dar uma parada no vídeo aqui, porque são muitos exercícios, né? E aí eu vou continuar no próximo vídeo com os exercícios da letra D, E, F, G, H e I. Então acho que é melhor até eu fazer mais um, né? Vamos fazer aqui o da letra B. Depois da letra B eu paro. Usando a chave a seguir, simboliza cada uma das 9 sentenças abaixo. J1 é John Coltrane, tocava sax tenor. J2 é John Coltrane, tocava sax soprano. J3 é John Coltrane, tocava tuba. M1 é Miles Davis, toca trompete. E M2 é Miles Davis, toca tuba. Então a 1 está dizendo o seguinte: John Coltrane tocava sax tenor e soprano. Então está dizendo o seguinte: olha, John Coltrane ele tocava os dois. Então tanto J1 quanto J2. Ele tocava tanto sax tenor quanto sax soprano. Nem Miles Davis nem John Coltrane tocava tuba. Então, nem, né? Então estou negando que os dois. Estou falando assim, ó, olha, nem John Coltrane tocava tuba e nem Miles Davis tocava tuba. John Coltrane não tocava ambos, sax tenor e tuba. Então aqui é a negação da conjunção, porque ele está dizendo que ele não tocava ambos. Não está dizendo que ele não tocava nenhum dos dois, ele tocava sax tenor. O que ele não tocava é tuba. Então ele não tocava ambos, sax tenor, tuba, ele tocava só sax tenor. Então não é o caso de John Coltrane tocar ambos, sax tenor e tuba. John Coltrane não tocava sax tenor, a menos que ele também tocasse sax soprano. Se ele não tocava sax soprano, então ele não tocava sax tenor, né? Que isso daqui é equivalente a dizer que se ele tocava sax tenor, ele tocava sax soprano, né? Então talvez até essa sempre que eu simbolizei isso daqui com um antecedente negativo, você poderia só fazer a contraposição, né? E talvez eliminar a dupla negação. Então qualquer um desses dois aqui está correto, tá? Por quê? Porque não faz diferença, tá? Não faz diferença porque eles são logicamente equivalentes. Então, para a lógica, você está dizendo a mesma coisa se você escrever um, se escrever o outro, tá? John Coltrane não tocava tuba, mas Miles Davis tocava. Então, está dizendo o seguinte, olha, John Coltrane não tocava tuba e Miles Davis tocava, dois aqui, né? Tocava tuba. Miles Davis tocava trompete, apenas se ele também tocava tuba, né? Então, falando o seguinte, aqui está ficando sem espaço, né? Deixa eu pegar aqui uma pagininha aqui. Vamos fazer aqui nessa pagininha. Então, é o
6. Miles Davis tocava trompete. Então, se Miles Davis tocava trompete, então ele também tocava tuba. Se Miles Davis tocava trompete, então ele tocava tuba. 7. Se Miles Davis tocava trompete, apenas se ele também tocava. Essa aqui é o 6, né? Se Miles Davis tocava trompete, 7. John Coltrane tocava pelo menos um desses 3 instrumentos. Aí foi o terceiro. Então, isso daqui é um condicional, correto? O antecedente é se Miles Davis tocava trompete. Se N1, correto? Agora, o consequente é uma sentença complexa, né? Vou botar aqui grande. O consequente está dizendo assim: se Miles Davis tocava trompete, então John Coltrane tocava pelo menos desses 3 instrumentos. Então, quando eu falo assim, John Coltrane tocava pelo menos desses 3 instrumentos, eu dizendo o seguinte: ou John Coltrane tocava sax tenor, ou tocava sax soprano, ou tocava tuba. Né? Então, isso aqui é uma disjunção com 3 disjuntos. Né? Como não pode, eu vou escrever assim: ou J2 ou J3. Aqui tem que... Então, se Miles Davis tocava sax, se Miles Davis tocava trompete, então John Coltrane tocava sax tenor, ou sax soprano, ou tuba. 8. Se John Coltrane tocava tuba, né, então de novo é um condicional. Se John Coltrane tocava tuba, né, o antecedente é J3, John Coltrane tocava tuba. Então, Miles Davis não tocava trompete nem tuba, né, que é um nem. Só que perceba, o consequente é uma conjunção. Então, a gente tem que colocar o parênteses. E é uma conjunção com os conjuntos negados, porque é um nem, né? Então, Miles Davis não trocava trompete, então não N1 e não N2. Então, agora vamos para o 9. 9. Miles Davis e John Coltrane tocavam tuba, se somente se. Então, esse aqui é um bicondicional, né? Se somente se. E um antecedente está dizendo o seguinte: Miles Davis e John Coltrane tocavam tuba. Então, esse aqui é J3 e M2. Se somente se John Coltrane não tocava sax tenor, não é o caso do J1, e não é o caso de M1. Então, esse daqui é o 9, né? Então, como eu disse lá antes, eu vou parar aqui, vou voltar no outro vídeo com os próximos exercícios. Abraço!